Que a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, esteja sobre nós. Eu sou o professor e capelão Elino Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal O Atalaia. Vamos junto refletir na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo é o primeiro, e vamos refletir em algumas porções deste capítulo, começando pelo 26 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Versículo 35. E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. 46 ao 49. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Mãe, um ministério maravilhoso, precioso. E aqui nesta porção da palavra de Deus, nós temos um exemplo de mãe. Um exemplo de mãe. Queira Deus que todas as mães tivessem as características desta mãe obediente que foi Maria. Maria, um exemplo de mãe. Bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz. Agraciada, como nos revela aqui no versículo 28, onde diz que salve agraciada, o Senhor é contigo. Agraciada, o Senhor Deus Todo-Poderoso, presente sempre ali na vida dela. Bendita entre as mulheres, também no versículo 28 diz: bendita és tu entre as mulheres. Outra característica desta mãe, modelo desta mãe realmente presente, é Maria, mãe temente ao Senhor, ou seja, ela deu ouvidos ao Senhor. Podemos ver isso no versículo 38, onde diz que eis aqui a serva do Senhor, ou seja, quando o anjo chega até a Maria e anuncia a missão dela, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cada mãe possa também dizer assim: Deus, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Mãe, ministério maravilhoso de instruir,
de ser uma auxiliadora na criação dos filhos que não são seus, mas são presente de Deus. Devem ser criados para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, tão somente. Portanto, Maria, uma mãe temente ao Senhor, um exemplo de mãe. Maria reconhece que só Jesus Cristo salva. Ela era também carente da salvação de Cristo Jesus. Maria está entre aquelas que Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que ninguém, mas ninguém, vai a Deus se não for através dele. E Maria reconheceu isto. Maria reconhece lá no versículo 46, Lucas 1,46, onde ela diz que a Maria diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor. No 47 diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconhecendo que só Jesus Cristo salva. Ela foi um instrumento que Deus usou para que Jesus deveria vir a esse mundo em uma família. Jesus vinha a esse mundo de 100% homem, mas também 100% Deus. Deveria nascer realmente de uma mulher. Então, ali veio Jesus, e Maria foi agraciada, a bem-aventurada, né? Bem-aventurada, mais do que feliz, ela foi escolhida para ser o instrumento usado nas mãos do Senhor, na condição de Jesus Cristo, 100% homem, mas também 100% Deus, né? 100% Deus. Maria, ela é grata. Gratidão. No 49, veja bem o que nos relata aqui, Lucas 1,49, diz o seguinte: porque me fez grandes coisas, o poderoso, santo é o seu nome. Ela é grata e dá glória a Deus, santo é o teu nome. Portanto, também que cada mãe, nesse dia de hoje, não somente no dia de hoje, porque todos os dias é dia da mãe, é dia do pai, é dia da família, todos os dias. Todo dia é santo. A palavra santo é separado para. Ou seja, nós devemos separar cada dia para servir melhor ao nosso Deus. E aqui Maria, ela reconhece, ela é grata realmente porque me fez grandes coisas. E você também, mãe, se você parar para registrar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, com certeza, jamais a senhora vai conseguir realmente relatar as bênçãos. E a maior bênção, mãe, que Deus fez na sua vida e também na minha, foi enviar Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador. E Maria, ela reconheceu que só Jesus Cristo salva, somente Ele salva. Quando ela diz exatamente o que? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas, capítulo 1, no versículo 46 e 47. Então, portanto, que possamos ter aí como exemplo de mãe, que as mães possam ter as características da mãe Maria, do exemplo de mãe que ela foi, grata, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, bem-aventurada, feliz, mais do que feliz, nesta missão de realmente de estar ali gerando e criando o Salvador na condição de 100% homem. Que Jesus veio na condição de 100% homem, mas também na condição de 100% Deus. Então, portanto, mãe, que Deus continue abençoando a senhora com as mais ricas bênçãos dos altos céus. E que a senhora possa ser realmente uma mãe, assim como foi Maria, grata, dependente do Senhor,
reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor e somente Ele salva. E que o seu espírito possa se alegrar nesse Deus maravilhoso que teve realmente esse propósito na sua vida, de poder gerar filhos, dos filhos netos e em muitas situações bisnetos e tataranetos. Que Deus abençoe rica e abundantemente, mãe, a sua vida e que a senhora possa ser realmente um exemplo ali como foi Maria, em todos os sentidos. Seja uma bênção, continua sendo uma bênção na família da senhora. E que o Deus Todo-Poderoso possa dando sabedoria, senhora, dia após dia, na criação dos filhos, no auxílio da criação dos netos, bisnetos e assim de maneira sucessiva. Mãe, continue sendo uma bênção no lar onde Deus colocou a senhora, porque aí é o seu ministério. Assim como Maria teve um ministério lá com Jesus, 100% homem, a senhora tem um ministério juntamente com seus filhos, filhas, netos, bisnetos e, em alguns casos, até mesmo tataranetos. Que Deus abençoe rica e abundantemente e um feliz Dia das Mães. Não somente hoje, mas todos os dias, que a senhora possa estar sempre o quê? Na presença do Senhor, tendo a sua vida conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, assim como foi lá Maria, um exemplo de mãe. E se quer conhecer um pouco mais desse exemplo de mãe, leia o Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós teremos muitas características desse exemplo de mãe maravilhosa aí, que a palavra de Deus realmente nos relata. Estarei orando pela senhora agora em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Deus por esta mãe que nos ouve e que nos vê, por esta família que nos ouve e que nos vê. Eu não sei qual que é a luta desta família, qual que é o sonho desta família, mas Tu sabes, Senhor. E o que eu peço a Ti, ó Pai, seja entrando em providência em favor desta mãe, da família dela, dos filhos, dos netos, bisnetos, tataranetos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que esta mãe e a sua família possa ser sempre guiada, orientada pela pessoa do Espírito Santo do Senhor. E aqueles que não têm mãe mais presente nesse mundo, mas ficou o legado, ficou a gratidão, ficou realmente o presente do Senhor para com os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. O certo é, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja confortando, esteja alegrando essas famílias que nos ouvem e que nos vê. Pai, que a bênção do Senhor esteja de contínuo sobre este lar, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente este lar, esta pessoa que nos vê e que nos ouve. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.